acredito que seja muito pertinente que vocês entendam como que isso funciona, trazer a justiça efetivamente para uma compreensão muito mais didática. Esse é meu número profissional, eu me coloco à disposição e, mais uma vez, eu agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigada, doutora Moretti. A gente vai abrir agora para um momento de perguntas. Também, para facilitar a interação, a gente vai fazer alguns sorteios também, referentes a essas perguntas. Eu já tenho uma pergunta também. Em que momento essas benfeitorias que foram feitas, elas não podem ser pagas dentro das propriedades? Por exemplo, quando as voluptuárias não forem autorizadas. Lembra que eu falei que são 3 tipos de benfeitorias: úteis, necessárias e voluptuárias. Por exemplo, eu fiz um investimento na terra que foi só para enfeitar. Sei lá, coloquei uma cerca que talvez nem precisava. Se essa indenização ela não for aceita pelo proprietário à época, eu não tenho direito a essa indenização. Então, o que se recomenda, mais uma vez, trazer isso para uma comprovação escrita. Manda um WhatsApp, manda um e-mail, fala, olha, eu estou pensando em fazer isso na terra e tal, você autoriza? Autorizo. Porque lá na frente, se precisar, a gente tem base para pedir essa indenização. Mas alguém deseja fazer alguma pergunta? Tá alto. Existe parâmetro do valor desse contrato? Assim, um valor mínimo para arrendar determinado tipo de atividade? A justiça tem alguma delimitação disso? É ótima pergunta. Especificamente sobre o valor, a justiça não coloca em modelos, em parâmetros. A única coisa que a justiça coloca é a questão do prazo e da natureza daquela produção. Então, independentemente do valor, se a produção ela é considerada, por exemplo, de pequeno porte, necessariamente ela entra em 3 anos. Ainda não tem algo no sentido de valor. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Boa tarde. Eu tenho uma dúvida sobre, por exemplo, se eu fui arrendar uma terra, aí eu investi na infraestrutura, essas coisas, e é só por 5 anos. Aí depois, como que fica para ter que tirar tudo? Como que fica o investimento? É a primeira pergunta. Qual é o seu nome? Como? Seu nome? Joel. Joel? Joel. Ah, ótimo. Joel. Muito obrigada pela sua pergunta. Você, como produtor rural que está alugando, certo? Sim, se eu for alugar. É. Sim. Aí a gente tem duas situações diferentes. Por exemplo, se você fez um investimento que naturalmente você consegue retirar sem danificar a terra, você pode retirar, não tem problema nenhum. Se não for possível, aí a justiça entende que isso tem que ser convertido numa indenização, você recebe o valor correspondente. Há uma questão também muito interessante, por exemplo, se o dono da propriedade ele se recusa a indenizar, você pode, por exemplo, se aquilo for possível retirar sem danificar a terra, você pode manter-se consigo até que aquela indenização seja paga, se essa for a convenção. Então, resumo, se conseguir retirar sem estragar a terra, você pode retirar. Se não, converte necessariamente no valor indenizatório. Sim. Não, indenizar é devolver financeiramente. Tá, entendi. E a outra pergunta que eu tenho é sobre se eu tenho uma terra, eu alugo para alguém e ele vem e eu tenho um nível de trabalho tipo orgânico, além de orgânico, ele suja tudo. Como que fica quem é responsável para danificações? Danos. Eu entendi. O que a justiça entende no geral, tá? Eu vou falar no geral porque já eu vou para a especificidade. Quem fez é quem tem que cuidar do dano que foi causado. Então, no caso, seria quem está alugando que deixou aquele dano ali. O que
que eu, como advogado, oriento? Dentro do contrato, principalmente a depender do tipo de cultivo, de produção que eu vou ter, é interessante que a gente deixe isso esclarecido. Por quê? Eu estou falando de uma regra geral. Justiça, cada caso acaba assumindo uma roupagem diferente. Então, se a gente tem isso dentro do contrato, melhor ainda, porque a gente reforça a regra geral de quem fez é quem tem que cuidar desse dano. Ok? Mais uma pergunta aqui. Boa tarde. Boa tarde. Sou Domingos, sou estudante de agroecologia aqui do IF. A minha pergunta é assim, no caso da prorrogação do contrato, a falta do aviso para a prorrogação do contrato, ele se torna automaticamente por prazo indeterminado ou ele se prorroga pelo período igual à locação anterior? Pelo período igual, muito obrigada pela sua pergunta, período igual à da locação anterior. O que a gente tem de previsão nesse sentido de tempo de prorrogação? O Estatuto da Terra, lá no artigo 21, ele fala o seguinte: se eu não tenho, por exemplo, se eu tenho um contrato de 3 anos e eu não tenho uma renovação, somente para ele é considerado de forma indeterminada, nessa ausência de previsão dentro do contrato. No mais, se eu tenho uma prorrogação nesse sentido, eu não vou pelo prazo indeterminado, eu vou pelo prazo anterior e inicial da locação. Por que a Justiça entende isso? Porque a gente está falando de uma produção complexa, dentro do campo rural. Se eu colocar por prazo indeterminado, isso gera para o proprietário uma onerosidade que a gente considera excessiva. Por isso a lógica de vai ser no antigo tempo, no antigo período de vigência do primeiro contrato. Jennifer, quando você arrenda uma terra, você consegue alcançar as políticas públicas para produtor rural, o trabalhador que porventura vai trabalhar na sua terra, é enquadrado, mesmo você sendo um arrendatário? Você como a proprietária? Não, eu estou você alugando. A gente tem muita restrição disso, porque essa questão, ela não está na lei, ela é política, é prática. Então, a gente ainda tem um cenário muito limitante para isso, para quem está do lado de quem está alugando, o arrendatário. Então, ainda depende muito, é muita costura entre os órgãos, e aí é um trabalho que a gente faz, inclusive no escritório também, que é essa conexão com os outros órgãos para a gente tentar enquadrar. Mas não é algo garantido, por exemplo, que está na lei ou que está na jurisprudência. Por isso que eu digo que é uma questão de política. E uma outra pergunta, assim, que talvez até um pouco fora, mas a questão da cessão de direitos. Eu não era aqui do DF, né, eu morava em Goiás. Quando eu cheguei aqui no DF, muitas propriedades, cessão de direito. E aí, nesse caso, é possível fazer um contrato de arrendamento, mesmo que seja uma propriedade que está em cessão de direitos? Como fica a validade contratual? Perfeitamente possível. Temos duas situações diferentes. A gente tem a natureza e a questão registral dessa propriedade. Então, ela não tem uma matrícula individualizada, ela tem só a cessão, e a gente tem o contrato, a locação. São coisas diferentes. Uma é propriedade, outra é locação. Por serem coisas diferentes, não tem nenhum problema. Se tiver só a cessão, for só posse sobre aquele imóvel, não tem problema fazer a locação. Aí a locação ela vai se dar em cima dos direitos possessórios, mas tem a mesma eficácia. Olha, essa questão está muito mais ligada ao pagamento. Então, é mais esse ponto de organização financeira, de inadimplemento contratual. Então, por exemplo, é um papel de conscientização mesmo de quem está assumindo a dívida. Porque é muito básico. Se você não paga, a gente tem todos os riscos possíveis em cima disso. Então, assim, é mais essa questão de organização, de entender, de estar atento ao que está dizendo o contrato, para não cair no inadimplemento. Às vezes não é nem do valor, mas de alguma outra obrigação que estava lá no contrato e não fez. Então, o contrato é muito importante e essa pergunta ela vai mais em direção a essa conscientização. Temos mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais uma lá.
se eu for alugar uma terra de uma outra pessoa, aí vamos dizer que eu vou plantar frutíferas. Aí depois de, vamos dizer, 7 anos, a minha esposa ela falou agora que eles só podem mandar você ou cancelar o contrato 6 meses antes dos 7 anos, né? A gente, nessa parte específica, a gente vai aplicar essa questão dos 6 meses. Infelizmente, muita gente ainda acha, porque assim, a gente tem a lei que regula contrato de imóvel urbano e contrato de imóvel rural, são coisas diferentes. Imóvel rural é o Estatuto da Terra, que a gente está falando. E ele fala de 6 meses. Infelizmente, tem muita gente que acaba confundindo por falta de conhecimento mesmo e notifica com 30 dias, por exemplo. E 30 dias, se você for pensar no tempo de produção, é pouquíssimo. Então, por isso se aplica 6 meses do Estatuto da Terra. Tá? Sim, mas as coisas de frutíferas que vai dar por anos e anos e anos. Essa é uma questão que, principalmente, ela vai de encontro ao que está previsto no contrato. O que geralmente acontece? Geralmente se coloca dentro do contrato que fica por quem investiu. É aquela máxima que eu falei, quem fez que recebe, quem fez que assume a responsabilidade. Então isso, se tiver dentro do contrato, a gente consegue discutir. Se não tiver, aí é um cenário muito nebuloso ainda. Se você quiser, acho que é uma questão pessoal, no final a gente pode conversar alguns detalhes para eu conseguir te assegurar melhor dessas coisas, tá? Obrigado. Agradecemos imensamente sua Obrigada. presença aqui hoje. Muito Temos obrigada. ali uma lembrancinha da nossa comissão. Fazer uma foto ali. Pessoal, agora, para participar do nosso sorteio, a gente vai gerar um QR Code aqui. Vocês têm que entrar, se cadastrar. E nós vamos sortear a partir desse QR Code.